Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Vanderlei Júnior e vamos aí para a nossa segunda aula sobre frações, né? Então, nessa aula abordaremos aí o conteúdo de operações com frações. E nós vamos ver as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. São as 4 operações básicas aí da matemática. Nós vamos estudar aí como é que efetuamos a adição e subtração quando os denominadores da fração são iguais e quando esses denominadores são diferentes. Então vamos ver o primeiro caso aqui, ó. Adição e subtração com denominadores iguais. Pessoal, quando os denominadores são iguais, é bem básico, é bem simples, viu? Nós vamos conservar o denominador e fazer a operação indicada de adição ou subtração com os numeradores. Então eu tenho aqui, ó, na letra A, 3 quintos mais 1 quinto. O denominador aí é o número 5. Nós vamos conservar esse denominador e fazer a operação de adição com os numeradores. Então, 3 quintos mais 1 quinto vai ficar no numerador 3 mais 1 sobre 5. 3 mais 1 é 4. E o resultado final aí é 4 quintos. Então, é bem simples. Conservamos o denominador e fazemos a operação de adição e subtração com os numeradores. Viu? Então, o resultado aqui da letra A é 4 quintos. Na letra B, eu tenho aqui uma adição envolvendo 3 frações. Eu tenho aqui 2 nonos, mais 4 nonos, mais 1 nono. Então, os denominadores são todos iguais. Então, 9, né? Então, nós vamos conservar esse denominador 9 e fazer a operação de adição com os numeradores. Vai ficar 2 mais 4 mais 1 aqui no numerador. Conservamos o denominador e colocamos o resultado. 2 mais 4 é 6 e 6 mais 1 é 7. Então, o resultado da adição dessas 3 frações é 7 nonos. 2 nonos mais 4 nonos mais 1 nono é igual a 7 nonos. Agora vamos aqui, pessoal, para a subtração. Eu tenho aqui na letra C 3 sétimos menos 1 sétimo. É a mesma coisa. Os denominadores são iguais. Conservamos o denominador e fazemos a operação indicada com os numeradores. Então aqui vai ficar no numerador 3 menos 1. Conserva o denominador e faz a operação. 3 menos 1 é 2. Então o resultado aqui é 2 sétimos, né? Na letra B, eu tenho 5 dozeavos menos 3 dozeavos. Eu vou conservar o denominador 12 e fazer a operação com os numeradores. 5 menos 3. Conservo o denominador e efetuo a subtração. 5 menos 3 é 2. Então, o resultado aqui dessa subtração, 5 dozeavos menos 3 dozeavos, é 2 dozeavos. Como estudamos aí como simplificar frações, né? Essa fração aqui não está na forma irredutível. Nós podemos simplificar ela. Basta dividir o numerador por 2 e o denominador por 2 também. 2 dividido por 2 é 1 e 12 dividido por 2 é 6. Então, 2 dozeavos é igual a 1 sexto. Nós podemos deixar a resposta assim, né? Sempre que for possível simplificar, nós podemos, né, simplificar, viu? Agora, pessoal, a adição e subtração, quando os denominadores são diferentes, nós não podemos fazer da mesma forma, né? Nós temos aí que usar o artifício aí de calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores e encontrar aí as frações equivalentes para efetuar as operações de adição e subtração. Por exemplo, aqui, ó, na letra A, eu tenho a fração aqui, ó, 2 terços mais 1 nono. Então, eu vou ter que reduzir essas frações ao mesmo
denominador. Para isso, vou calcular aqui, ó, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 9, para encontrar esse novo denominador. Então, vamos decompor aqui em fatores primos esses dois números, né? Usando a decomposição simultânea. Aqui não dá para dividir por 2, mas dá para o 3. 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. Agora aqui dá para continuar dividindo por 3. 1 dividido por 3, a gente coloca 1. E 3 dividido por 3 é 1. E aqui 3 vezes 3, o resultado é 9. Então, nosso novo denominador aí vai ser o número 9. Na verdade, aqui, pessoal, não dividi 1 por 3, não. Eu só reescrevi o 1, viu? Então, eu coloco 9 aqui, ó, as duas frações, os dois denominadores. Aí eu faço a divisão aqui, ó. 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 2 é 6. Então, essa fração 2/3 é equivalente a essa fração 6 nonos. Agora eu faço aqui 9 dividido por 9 é 1, e 1 vezes 1 é 1. A fração 1 nono vai ser equivalente a ela mesma, 1 nono. E aqui, pessoal, nós caímos no caso anterior. Nós vamos ter a adição de denominadores iguais. Então, eu conservo o denominador e faço a operação indicada com os numeradores. 6 mais 1. E o resultado aqui vai ser 7 nonos. Então, 2/3 mais 1 nono vai ser igual a 6 nonos mais 1 nono. Eu reduzi as duas frações ao mesmo denominador. E aí eu efetuo a adição como feito anteriormente, né? É o caso de denominadores iguais. Mas aí eu tenho que usar esse artifício de calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores para encontrar um novo denominador e assim poder efetuar a divisão, a adição, viu? Agora aqui na letra B eu tenho aqui 4/5 mais 7/8. Então devemos calcular aí, ó, o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 8. Então vamos fazer aqui a decomposição simultânea. Aqui dá para começar a dividir por 2. O 5 nós reescrevemos, porque não tem como dividir, né? 8 dividido por 2 é 4. Dá para continuar dividindo por 2. O 5 não dá, mas 4 dividido por 2 é 2. Dá para continuar dividindo por 2. Reescrevemos o 5 e 2 dividido por 2 é 1. Vamos agora dividir por 3, mas não tem como, então pulamos para o próximo número primo, que é o 5. 5 dividido por 5 é 1, e aqui é 1. Chegou em 1 aqui nos dois números, né? Então acabou aí a decomposição. O resultado aqui, ó, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 5 é 40. Então, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 8 é 40. E esse será o nosso novo denominador. Então, vou ter aqui, ó, 40 mais 40 aqui no outro denominador. Agora eu faço a divisão aqui, ó. 40 dividido por 5 é 8. E 8 vezes 4 é 32. Então, tem que fazer isso, ó. 40 dividido por 5 é 8. E o resultado aqui, ó, eu multiplico pelo numerador. 8 vezes 4 é 32. Agora eu faço a mesma coisa com a outra fração. 40 dividido por 8 é 5. E 5 vezes 7 é 35. Então eu encontrei frações equivalentes às frações anteriores. 32/40 é uma fração equivalente a 4/5. 35/40 é uma fração equivalente a 7/8. Eu reduzi as duas frações ao mesmo denominador. Agora fica tranquilo aqui, ó, efetuar a adição. Reescrevemos
o denominador e fazemos a operação com os numeradores. 32 mais 35. 32 mais 35 vai dar 67. Então, o resultado aqui, pessoal, dessa adição 4/5 mais 7/8 é 67/40. E essa fração aqui já está na forma irredutível. Porque aqui o número 67 é o número primo. Então, não vai ter como simplificar essa fração aqui para encontrar uma fração menor, né? Um formato menor aí, não vai ter como. Agora vamos fazer o mesmo aqui, pessoal, ó, com a subtração. Nós iremos fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui na letra C 5/3 menos 1/4. Então vamos calcular aqui, ó, o MMC entre 3 e 4. Então vou calcular aqui na frente, ó, o MMC entre 3 e 4. Fazendo a decomposição simultânea aqui, ó, vamos começar utilizando o 2. O 3 não tem como, né? Dividir por 2, reescrevemos o 3. E 4 dividido por 2 é 2. Ainda dá para continuar dividindo por 2. O 3 reescrevemos e 2 dividido por 2 é 1. Agora aqui vamos para o próximo, que é o número 3. 3 dividido por 3 é 1. E aqui é 1 também. Acabou a decomposição. O resultado vai ser 2 vezes 2 vezes 3. É 12. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é 12. Esse será o nosso novo denominador das duas frações, né? Então, aqui eu coloco 12 e aqui também eu coloco o 12. Aí nós fazemos assim, né? Em relação à primeira fração, 12 dividido por 3 é 4. E 4 vezes 5 é 20. Agora fazemos com a segunda fração, 12 dividido por 4 é 3. E 3 vezes 1 é 3. Agora aqui conservamos o denominador e fazemos a operação com os numeradores. 20 menos 3. Conservamos o denominador e 20 menos 3 é 17. Então, 5/3 menos 1/4 é 17/12. Aqui não tem como simplificar também, porque o número 17 é o número primo. Então, a resposta fica assim mesmo, né? Em forma de fração. Agora aqui, pessoal, ó, eu tenho 7/8 menos 2/5. Aqui nós já calculamos, pessoal, o MC entre 8 e 5, ou 5 e 8. Que é 40, né? Então fazemos 40 dividido por 8 é 5. E 5 vezes 7 é 35. Então essa fração aqui 35/40 é equivalente a 7/8. Agora fazemos com a segunda fração. 40 dividido por 5 é 8 e 8 vezes 2 é 16. Agora aqui temos uma subtração com frações com o mesmo denominador. E essas frações são equivalentes às primeiras, né? Reescrevemos aqui o denominador e fazemos a subtração. 35 menos 16. 35 menos 16, pessoal, vai dar quanto aí, ó? 35 menos 16. Aqui eu pego emprestado, fica 15. 15 menos 6 é igual a 9, né? E aqui ficou 2 menos 1, que é 1. Então o resultado aqui no numerador é 19. O resultado final é 19/40. 7/8 menos 2/5 é igual a 19/40.
Aqui também não tem como simplificar, porque o 19 é um número primo. Então, essa fração aqui já está na forma irredutível. Então, pessoal, em relação à adição e subtração, com denominadores iguais e denominadores diferentes, o que tenho aí a dizer para vocês é isso, né? Podemos usar esse artifício aí do MC para encontrar frações equivalentes e efetuarmos aí as operações de adição e subtração com denominadores iguais, utilizando aí as frações equivalentes às frações originais envolvidas aí na operação, viu? Agora aí, vamos estudar como resolvemos multiplicação, frações e como resolvemos também a divisão. Agora, pessoal, vamos aqui ver como que funciona a multiplicação de frações. A multiplicação de frações, pessoal, é bem tranquilo, viu? É uma das operações aí mais fáceis que tem entre frações. Basta que você multiplique numerador com numerador e multiplique denominador por denominador. Então, como é que vai ficar o resultado aqui, ó? Vai ficar 1 vezes 5, eu vou colocar aqui, ó, 1 vezes 5 no numerador e 2 vezes 7 no denominador. 1 vezes 5 é 5 e 2 vezes 7 é 14. Então, 1 meio multiplicado por 5 sétimos é igual a 5 quatorzeavos. Basta multiplicarmos aí numerador por numerador e denominador por denominador. É só isso, viu, turma? A multiplicação é bem tranquila. Agora aqui, ó, eu vou ter aqui no numerador 2 vezes 3 e no denominador 9 vezes 5. Então, eu já vou colocar direto o resultado aqui, ó. 2 vezes 3 é 6 e 9 vezes 5 é 45. Essa fraçãozinha aqui tem como simplificar, pessoal, ó. Tem como dividir por 3, numerador e denominador. 6 dividido por 3 é 2. E 45 dividido por 3 é 15. Agora aqui já encontramos a fração na forma irredutível. A de baixo aqui, ó, eu tenho uma fração que o numerador é negativo. Então eu tenho aqui menos 3 quartos multiplicado por 7 oitavos. É a mesma coisa. Só que primeiro aqui a gente vai multiplicar o sinal, ó. Eu vou ter uma fração negativa multiplicado por uma fração que é positiva. Quando não aparece aqui o sinal, né, significa que o número é um número positivo. Então eu vou ter aqui, ó, menos multiplicado por mais é menos. E aqui eu coloco o resultado. 3 vezes 7 no numerador. 3 vezes 7 é 21. E no denominador eu coloco 4 vezes 8. 4 vezes 8 é 32. Essa fração aqui já está na forma reduzida, né? Na forma irredutível. Não tem como simplificar mais. Agora aqui, pessoal, na letra D, eu tenho mais do que duas frações multiplicando. Mas o processo aqui vai ser o mesmo. No numerador, vai ficar a multiplicação dos denominadores. O produto, né, dos denominadores. Então vai ficar 1 vezes 4 e o resultado multiplicado por 4. Mas vamos colocar aqui, ó, 1 vezes 4 vezes 4. E no denominador é a mesma coisa, 3 vezes 9 e o resultado multiplicado por 5. Então vai ficar 3 vezes 9 vezes 5. Vou colocar aqui o igual. No numerador vai ficar 1 vezes 4 é 4 e 4 vezes 4 é 16. E no denominador eu vou ter primeiro aqui, ó, 3. Vou fazer aqui no cantinho um rascunho, ó, 3 vezes 9 vezes 5. 3 vezes 9 é 27. E esse resultado aqui, ó, nós vamos multiplicar por 5. E 27 vezes 5, podemos fazer aqui, né, separado. 27 vezes 5. 7 vezes 5 é 35, eleva 3. 5 vezes 2 é 10. 1 mais 3 é 13. Então, o resultado dessa multiplicação do denominador vai ser 135. Aqui, ó, vai dar 135. Aqui, pessoal, essa fração já está na forma irredutível. Não tem como simplificar mais, viu? Então é isso, a multiplicação é bem tranquilo.
Agora nós vamos ver a divisão. A divisão tem um detalhe lá especial, mas também não é nada assim que gere tanta dúvida, tanta dificuldade, porque a gente acaba recaindo aqui na multiplicação. Então, o que é que vamos fazer aqui, ó? Eu tenho aqui na A 4 nonos dividido por 2 terços. O algoritmo aqui é o seguinte, você vai manter a primeira fração, que é 4 nonos. A primeira fração é aquela que está na primeira posição aqui mesmo, ó, você olhando da esquerda para a direita. Então, aqui ó, é importante você manter a primeira fração. Não troque de ordem, viu? As frações aí. Aí você vai manter a primeira e multiplicar essa primeira fração pelo inverso da segunda. O inverso aqui é só você trocar o numerador pelo denominador. Trocar de posição mesmo. Então vai ser o inverso de 2 terços é 3 sobre 2. E agora nós caímos aí em uma multiplicação de frações. Basta multiplicar 4 vezes 3, que é 12. E multiplicar 9 vezes 2, que é 18. Essa fração aqui tem como simplificar. Dividimos por 2, numerador e denominador. 12 dividido por 2 é 6. E 18 dividido por 2 é 9. Tem como simplificar numerador e denominador por 3. 6 dividido por 3 é 2. E 9 dividido por 3 é 3. Agora sim encontramos a fração na forma irredutível. Na letra B aqui, pessoal, como é que vai funcionar? 7 quintos dividido por 3 quartos. Então, nós vamos manter a primeira fração, 7 quintos, e multiplicar pelo inverso de 3 quartos. O inverso de 3 quartos é 4 terços. É só trocarmos aqui, ó, numerador por denominador. Trocar os dois de posição, né? O resultado é, multiplica numerador por numerador. 7 vezes 4 é 28. E denominador por denominador. 5 vezes 3 é 15. Aqui a fração já está na forma irredutível, não precisa simplificar. Indo para o próximo exemplo aqui, ó, vocês reparem que mudou um pouco a configuração. Mas a gente lembra aí, pessoal, que a fração é uma divisão, né? Eu tenho aqui, ó, no numerador, a fração 5 nonos. E no denominador, a fração 3 quintos. Então, eu tenho aqui a divisão de 5 nonos por 3 quintos. Nós podemos reescrever aqui, ó. 5 nonos está sendo dividido por 3 quintos. Porque a fração é uma divisão, né? Nós vamos manter a primeira fração, que é 5 nonos, e multiplicar pelo inverso da segunda fração. O inverso de 3 quintos é 5 terços. E agora multiplicamos numerador por numerador. 5 vezes 5 é 25. E denominador por denominador. 9 vezes 3 é 27. Na letra D é a mesma coisa. Eu tenho 7 oitavos sendo dividido por 20 terços. Aqui eu já vou fazer direto, ó. Nós vamos manter a fração que está no numerador, que é a primeira fração, e multiplicar pelo inverso da segunda fração. O inverso de 20 terços é 3 vinteavos. O resultado aqui vai ser, no numerador, 7 vezes 3. 7 vezes 3 é 21. E aqui, 8 vezes 20. Ó, 8 vezes 2 é 16. Então, 8 vezes 20 é 160. Então, tá aí, pessoal. Ó, a multiplicação e divisão são mais tranquilas, né, do que a adição e subtração quando os denominadores são diferentes. Ali eu acredito que deu um pouquinho mais de trabalho, viu? Então, relembrando aí, como é que a gente resolve a divisão de frações? Mantemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. E a multiplicação de fração é só você multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, certo?
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí dessa segunda aula, né? Que foi sobre as 4 operações básicas com frações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, vamos aí para o próximo vídeo, né? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau!